pessoal, tudo bem? Meu nome é Libni, sou seu professor de gramática e nós vamos dar início aqui às nossas aulas de gramática do Kaur no YouTube. E o nosso primeiro tema vai ser sobre a norma padrão. Mas antes disso, vamos entender o que é a gramática, ok? A gramática é um conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua. No início, a gramática tinha como função apenas estabelecer regras quanto à escrita e à leitura. E é por isso que a gramática é uma palavra de origem grega, grama, que significa letra, ok? A gramática ela tem como finalidade orientar e regular o uso da língua, estabelecendo então um padrão de escrita e de fala baseado em diversos critérios, como por exemplo, bons escritores, a lógica, a tradição, o bom senso, ok? Bom, existem 4 tipos de gramáticas: a normativa, a descritiva, a histórica e a comparativa. Okay? A gramática normativa é o sinônimo de norma culta. É ela quem estabelece os usos certos e errados em oposição ao uso popular. Isso porque, apesar de ser compreensível no cotidiano, há sérias transgressões ao modelo estabelecido. Essa é a gramática oficial, aquela que é ensinada nas escolas. Existe também a gramática descritiva, que ela faz uma análise da língua no que diz respeito ao seu uso oral, num período específico de tempo, ou seja, ela é sincrônica. A gramática descritiva, ela não vem dizer se ela é certa ou errada, mas sim ela vem fazer uma análise geral no uso da gramática. Tem a gramática histórica, que trata justamente da história de uma língua ao longo do tempo, desde as suas origens e transformações, ok? E a gramática comparativa, que estuda a gramática fazendo uma comparação com as gramáticas pertencentes a mesmas famílias linguísticas. O português pertence à família das línguas indo-europeias, o que se inclui as línguas itálicas. São exemplo as línguas espanhola e francesa. Então, a gramática comparativa, ela busca fazer uma comparação das línguas dos países lusofônicos, ou seja, os países que falam a língua portuguesa, ok? Bom, sendo assim, nós vamos falar sobre a norma padrão. O que é a norma padrão? A linguagem culta ou padrão é aquela ensinada nas escolas e que serve de veículo às ciências que se apresentam com terminologia especial. Ela é usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e se caracteriza pela obediência às normas gramaticais, mais comumente usada na linguagem escrita e literária. Reflete prestígio social e cultural. Ela é mais artificial, mais estável e menos sujeita a variações. Ela está presente nas aulas, conferências, sermões, discursos políticos, comunicações científicas, noticiários de TV, programas culturais e etc. O nível culto ou formal, ele obedece às regras da norma culta da gramática normativa. Ele é frequente em ambientes que exigem tal posicionamento do falante, em discursos, sermões, apresentação de trabalhos científicos, em reuniões e etc. Logicamente, a escrita também segue esses padrões quando se trata de textos acadêmicos ou de teor científico. Então, a norma culta ou a norma formal geralmente está presente aí. Já a norma coloquial ou informal é a manifestação espontânea da língua. Ela independe de regras, apresenta gírias, restrição de vocabulário, formas subtraídas das palavras, está presente nas conversas de amigos, familiares, pessoas com quem temos intimidade. É muito comum ver
coloquialismos sendo utilizados em termos principalmente na internet, né? Os mais antigos aqui, como MSN, Orkut, blogs, e os mais recentes, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ok? Então, o nível coloquial, a linguagem coloquial ou linguagem informal é aquela presente no nosso cotidiano, porque não existe falar certo ou errado. Existe a norma padrão, ok? Um exemplo aqui. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Então, a norma padrão, ela é utilizada em situações mais formais, como trabalho, uma apresentação, um discurso, ok? E a linguagem informal é aquela utilizada no dia a dia. Então, cada ocasião vai exigir aí algum tipo de uso da norma, seja ela padrão, seja ela formal ou informal, ok? Então, por exemplo, aqui em uma entrevista de emprego não se deve utilizar uma linguagem informal. Já aqui um outro exemplo, ok? Na praia. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então ali é uma praia em um ambiente de descontração. Aqui não é necessário a utilização de uma linguagem mais formal, ok? Aqui o necessário é apenas se comunicar, utilizando aí então, quem sabe, uma linguagem informal, ok? Então, dependendo da situação, nós vamos utilizar uma linguagem formal, a norma padrão. Dependendo da situação, nós vamos utilizar então uma linguagem mais informal, espontânea, descontraída, em que a situação seja o importante a comunicação, ok? Bom, na norma culta nós temos preocupação com a gramática, ausência de gírias, ausência de formas reduzidas. Na norma coloquial, não existe preocupação com a gramática normativa, ok? Existe o uso de gírias, não é? Aquelas gírias mano, meu, tipo, não é? O uso de formas reduzidas, né? Tá, pra, são apenas alguns exemplos, ok? E nós temos também a variação linguística. Por quê? Foi como eu disse ali anteriormente, não existe falar certo ou falar errado. E dentro da norma padrão e também dentro da linguagem informal, nós temos a variação linguística, sendo essas variações regionais, etárias, de gênero, de grupo social. As línguas mudam não apenas ao longo do tempo, mas de uma região para outra, de um grupo profissional para outro, de um falante para outro. A variação é inerente a todas as línguas, razão porque é injustificável esperar que todas as pessoas sigam um padrão. Então vamos dar um exemplo aqui de variação linguística. O pessoal que mora no Rio Grande do Sul não tem o mesmo dialeto do pessoal que mora em São Paulo. E o pessoal que mora em São Paulo não tem o mesmo dialeto de quem mora, por exemplo, na Bahia. Mas nenhum deles está errado. É apenas uma variação linguística regional. Tudo bem? Por exemplo, uma pessoa que tem 60 anos, ela tem uma variação linguística de alguém que tem 20 anos. Isso é uma variação etária, ou seja, são pessoas de idades diferentes, o que é extremamente normal. Nós voltamos naquele ponto. Não existe o falar certo ou errado, mas o que existe é a norma padrão. E até mesmo dentro da norma padrão, nós temos a variação linguística, ok?
de acordo com cada região, idade, gênero ou um grupo social. Ela é utilizada em situações formais e monitoradas de comunicação, a norma padrão, ok? Ela vai impor correção gramatical, que implica num uso rígido das normas gramaticais, tais como pontuação, acentuação, ok? É uma linguagem cuidada e elaborada que privilegia a utilização de estruturas sintáticas complexas e de um vocabulário rico e diversificado, com clara e correta pronúncia das palavras. Então, isso aqui é muito importante, a pronúncia das palavras. É o registro ensinado na escola, sendo considerado mais erudito e prestigiado, ok? Então, um exemplo de uso de uma norma culta, não é? Da norma padrão. Primeiro, o uso correto das várias pessoas gramaticais. Eu quero ir contigo. Tu vais a que horas? Veja isso com atenção e depois diga se você entendeu tudo. Então, um claro exemplo aqui é a utilização das pessoas, seja na primeira ou na terceira pessoa, ok? Outro aqui também é a utilização de palavras sem estarem abreviadas ou contraídas. Está, ao invés de tá. Para e não pra. Você, ao invés de ser. Então, isso aqui são claros exemplos da utilização da norma culta, da norma padrão. Por exemplo, também, vamos ver aqui alguns erros comuns que são cometidos na linguagem coloquial, não é? Na linguagem informal. Se o governo manter, o correto seria mantiver. Se ele repor as mercadorias, o correto seria repuser. Se ele ver os preços, o correto seria se ele vir. Quando eu ter, o correto seria tiver. Se eu querer, o correto seria se eu quiser. Se eu fazer, o correto seria se eu fizer. Quando ele vir aqui, quando ele vier aqui, quando a polícia intervir, quando a polícia intervier. Então, isso aqui são alguns erros comuns cometidos em uma linguagem informal, que não podem acontecer em determinada situação que a norma padrão seja obrigatória a sua utilização, tá bom? Bom, um outro erro bem comum aqui é a utilização do mas e mais. O mas ele vai expressar a ideia de contrariedade. Por exemplo, o menino caiu, mas não se machucou. Quer dizer o seguinte, que o menino caiu, só que ele não se machucou. Então, mas expressa a ideia de contrariedade. E o mais, ele expressa o quê? Soma, ele adiciona. Então, por exemplo, 5 mais 10 é 15. Então, todas as vezes que eu for adicionar algo, eu utilizo o mais. Quando eu quiser falar algo contrário, eu utilizo o mas, ok? Bom, um outro exemplo aqui é sobrancelha. Quantas vezes você não já viu alguém falando isso? Mas o correto é sobrancelha. Desequilíbrio. Desequilíbrio. Meteorologia. Isso é comum, não é? Mas o correto é meteorologia. Asterístico. O correto é asterístico. Áurea, quando na verdade é aura. Beneficiente, quando na verdade é beneficente. Empecilho, o correto é empecilho.
Invólucro, o correto é invólucro. Privilégio, o correto é privilégio. Frustrado, o correto é frustrado. Advogado, muito comum, mas o certo é advogado. Então nós temos que tomar muito cuidado na norma padrão com essas palavras que aparentemente podem ter uma pronúncia fácil, mas na verdade não são. Ok? Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje sobre norma padrão foi isso. Ainda estamos fazendo uma introdução. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E qualquer dúvida, eu deixarei aqui os comentários abertos, ok?